Olá, meus queridos amigos, boa noite mais uma vez para todos vocês que vão começar conosco hoje mais um estudo do Rosas do Evangelho ao vivo. Prima, tudo bem? Já chegando, Fernanda, que bom, Viana, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo semanal. Sempre uma grande alegria contar com a participação de vocês, com as perguntas. Nós ficamos muito felizes com a oportunidade de estarmos juntos, sempre aprendendo e, claro, na medida do possível, das nossas limitações, que são muitas, compreender um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, através do nosso Rosas do Evangelho. Então, na noite de hoje, boa noite a todos que estão entrando. Na noite de hoje, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, que aborda ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós já iniciamos este capítulo na semana passada, hoje daremos continuidade, mas ainda não finalizaremos hoje. Na próxima semana é que nós conseguiremos finalizar o capítulo. É importante que nós não tenhamos pressa nesse estudo, mas que realmente todas as orientações, todos os esclarecimentos necessários possam ser trazidos para a nossa compreensão, tá bom? Oi, Viana, tudo bem? Bom, meus amores, então vamos fazer a nossa prece, como de costume, para que possamos iniciar o nosso estudo. Vamos lá? Então, mais uma vez, nos colocando em sintonia com os amigos espirituais, que já aqui se fazem presentes para conosco realizar este estudo. Tu também, mestre querido, te fazes presentes junto a todos esses corações que aqui estão, juntos para aprender e para estudar contigo. Pedimos as tuas bênçãos, mestre querido, sobre todos nós, para que o aprendizado se faça exatamente conforme a tua vontade e não a nossa. Que possamos internalizar as tuas orientações, os teus ensinamentos, as tuas verdades, e que elas possam a cada dia nos transformar para melhor, nos aproximar de ti, mestre amado. Então fica conosco e nos acompanha neste estudo, que assim seja. Então vamos lá, meus amores, começar o nosso estudo. Hoje, no capítulo 4, nós vamos iniciar no item 10, tá bom? Para quem ainda não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, é esse o estudo que nós fazemos às terças-feiras, sempre às 21 horas, horário de Brasília, 20 horas, horário de Manaus. Então, vamos iniciar o item 10. Esse item 10 inicia-se com uma passagem do Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 11, versículo 12 a 15. Eu, como vocês sabem, eu gosto de ler as passagens do Evangelho através do Novo Testamento, pela tradução de Haroldo Dutra, mas quem tiver com o Evangelho, acompanha com o Evangelho sem problema nenhum, ok? Então, o que nos diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 12? Diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Então vamos iniciar explicando um pouquinho o que significa essa passagem do Evangelho de Mateus. Vejam, o que nós havíamos falado na aula passada, porque nós estamos na continuação. Vocês devem lembrar que nós comentamos que João Batista, ele era a reencarnação de Elias, que quando houve a transfiguração no monte, e que lá estavam, que apareceram na hora da transfiguração de Jesus, Moisés e Elias, naquele momento os profetas haviam perguntado por que os profetas, na realidade, os profetas não, os discípulos de Jesus perguntaram por que os profetas diziam
que Elias deveria vir primeiro, antes da chegada do Cristo. E eles perguntaram isso para Jesus, porque naquele momento, na hora da transfiguração de Jesus, apareceu o espírito de Moisés e de Elias. Então, se Elias estava em espírito, não poderia estar encarnado. E aí eles perguntaram de Jesus, como isso é possível? Por que então os profetas disseram que Elias tinha que vir antes? Então Elias não veio? E aí Jesus esclarece naquele momento que, na realidade, Elias, na verdade, eu vou até ler o pedacinho para vocês, ele diz que Elias já tinha vindo, mas que não haviam reconhecido Elias e que haviam feito com ele tudo aquilo que fariam com o Filho do Homem, com o próprio Cristo. E nesse momento, os discípulos perceberam que ele se referia a João Batista. Na verdade, naquele momento, quando Jesus disse que Elias já tinha vindo, é porque ele estava dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias, que veio antes, mas não foi, digamos assim, reconhecido, e fizeram com ele tudo o que desejaram. E aí, naquele momento, os apóstolos perceberam, então, que Jesus se referia a João Batista. E nessa passagem de São Mateus, Jesus não apenas dá um indicativo, Jesus categoricamente afirma que Elias era João Batista, porque ele diz o seguinte, então vamos agora interpretar melhor esse item 10. Ele diz, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. Ora, desde o tempo de João Batista, naquele momento, quando Jesus falou isso, João Batista ainda estava vivo. Como é que ele poderia falar isso? Se desde os tempos de João Batista, se João Batista naquele momento ainda estava vivo, porque ele estava se referindo à época que João Batista era Elias. Então ele quer dizer, desde a época em que João Batista era Elias até o presente, até os dias atuais, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm, porque até João Batista, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. Que, na realidade, quando ele fala que o reino dos céus é tomado pela violência, ele está fazendo uma referência, meus amigos, à lei mosaica. Porque a lei mosaica, ela ordenava, nós vamos ler isso na sequência, mas ela ordenava o extermínio dos infiéis para que se pudesse ganhar a terra prometida. Então, a lei mosaica, ela, digamos assim, ela era exclusivista, porque ela dizia que apenas a terra, digamos assim, o povo escolhido teria condições de adentrar na terra prometida. E por isso ele defendia o extermínio dos infiéis. Situação, digamos assim, completamente modificada por Jesus, porque Jesus veio nos mostrar que o reino dos céus é para todos os povos, é para todas as pessoas, porque o que faz com que nós possamos ganhar, digamos assim, o reino dos céus é justamente a prática do amor, da caridade e da brandura. E é isso que Jesus está querendo dizer, que até a chegada dele, o reino dos céus era tomado pela violência, porque as pessoas queriam conquistar a qualquer custo o reino dos céus, mesmo que isso significasse exterminar o seu próximo, que não é defendido, que não era de forma alguma defendido por Jesus. E aí ele caminha, ele continua. E se quereis compreender, prestem atenção aqui, e se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, o Elias, que deve vir. Ou seja, nesse exato momento, quando Jesus diz no Evangelho de São Mateus, é ele mesmo, o Elias, que há de vir, ele está dizendo, ele está se referindo aqui a João Batista. Então ele está sendo categórico, dizendo, João Batista é o Elias que deve vir, ou seja, é realmente a reencarnação de Elias. E aí ele completa, ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Todas as vezes que Jesus usava essa designação, ouça aquele que tem ouvidos para ouvir,
ele estava com certeza fazendo uma abordagem que a grande maioria das pessoas daquela época não tinham maturidade emocional, compreensão, entendimento, condições de compreender a extensão das suas palavras. Isso aqui, na realidade, dá um indicativo que só o tempo, só no futuro que a humanidade teria condições de bem compreender as suas palavras. Então, nesse exato momento, era justamente isso. Nem todos tinham condições de entender que ele estava naquele momento falando de reencarnação de uma forma tão clara e não apenas falando da reencarnação, mas afirmando que João Batista era a reencarnação de Elias, tá? Então aqui é mais uma prova, uma parte muito importante que nós encontramos na Bíblia, nos Evangelhos, que nos demonstram que a reencarnação existia já desde aquela época, ok? Então vamos continuar a leitura a partir daqui. Então ele diz: se o princípio da reencarnação expresso em São João podia a rigor ser interpretado no sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nesta passagem de São Mateus, que é inequívoca, porque quando Jesus diz é ele mesmo o Elias que deve vir, não há aí nem figura nem alegoria, é uma afirmação positiva, como eu já havia comentado com vocês. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo Elias que deve vir. Ora, João, caso Batista, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, é uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Que nova lei é essa? A lei de amor, de justiça, de caridade, ensinada e exemplificada por Jesus. Então, é exatamente esse ponto que está sendo colocado aqui para nós. E eu anotei aqui que, atualmente, nós temos que ter essa plena consciência de que Jesus, em nenhum momento, quando aqui esteve na Terra, ele promoveu o separativismo entre as religiões. Nunca, em momento algum. Jesus sempre deixou muito claro que não importa, na realidade, o credo específico das pessoas, porque não é o credo que ela profetiza, e sim as ações, as atitudes das pessoas. Então, agora, conforme a orientação do Mestre, o céu é para todas as pessoas que praticam a sua lei, independentemente do credo que preguem, tá bom? E aqui, continuando, então, ele diz: depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Quando Jesus falou que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir, ele estava justamente fazendo a observação de que nem todos estavam em condições de compreender as verdades que ele falava no tocante à reencarnação. E agora no item 12 nós temos uma outra passagem muito interessante que nós vamos comentar. Ele diz o seguinte, isso aqui está lá em Isaías, tá? No profeta Isaías, lá no capítulo 26, versículo 19. Ele nos diz assim: aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Prestem atenção. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso aqui é do profeta Isaías. Olhem quando ele fala:
aquele do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. O que ele quer dizer quando ele fala viverão de novo? Ele está se referindo justamente à reencarnação. Porque um comentário muito lógico, trazido pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ler na sequência, é que ele diz o seguinte: se o profeta Isaías, quando fez essas observações, quisesse se referir à vida espiritual, ora, a vida espiritual ela é contínua. O espírito não morre, o que morre é o corpo físico. Então, se ele quisesse dizer, se referir à vida espiritual, ele não precisaria dizer viverão de novo. E sim, ele usaria a expressão vivem ainda, porque a morte do corpo físico não traria a interrupção da vida. Tá falhando muito, né, Rosângela? Ô, minha querida, sinto muito, mas de qualquer forma vai ficar a live por 24 horas, depois nós vamos divulgar no canal do YouTube, tá bom? Então assim você, quem não puder acompanhar agora por conta da internet, poderá depois acompanhar sem problema algum. Então voltando, ele quer dizer justamente isso. Então quando ele se referiu a viverão de novo, nos mostra o Evangelho que ele quis dar a entender que haveria um retorno à carne. Viverão novamente depois da morte do corpo físico, retorna à matéria através, claro, de uma nova reencarnação. Então é isso aqui que ele está querendo nos informar. Então continua aqui no comentário, ele diz: esta passagem de Isaías também é bem explícita, nos falando sobre a reencarnação. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito, vivem ainda, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicaria uma interrupção da vida da alma, que nós já sabemos que não há. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Então ele quer dizer o seguinte: se quando o profeta Isaías abordou que viverão de novo, todos aqueles que tenham feito morrer viverão de novo, se ele quisesse, naquele momento, falar no sentido da regeneração moral, esse viverão de novo é no sentido de que você vive novamente quando você segue as leis de Deus, quando você se modifica, quando você se transforma para o bem. Então ele disse, se você considerar que ele quis dar esse sentido de regeneração moral, isso é uma afirmativa de que não existem as penas eternas, defendidas ainda por algumas religiões. Por quê? Porque a partir do momento que você considera que há regeneração moral após a morte do corpo físico, você está considerando que não há uma destinação eterna acerca do bem e do mal. Mesmo aquelas pessoas que agiram de forma equivocada não vão estar eternamente sofrendo penas. Terão uma oportunidade para crescer, para evoluir, para se modificar e, portanto, se regenerar. Então, ele vem nos mostrando que qualquer interpretação que você adote nessa passagem, você observa que o Pai é misericordioso, que nós temos sempre uma nova oportunidade. E, ora, se eu tenho uma nova oportunidade, se eu tenho condições de me regenerar, como é que isso vai acontecer? Como é que essa regeneração, esse progresso, essa depuração do espírito vai acontecer? Justamente através da reencarnação. Olá, Patrícia, tudo bem? Justamente através da reencarnação, que é ela que oportuniza ao espírito uma nova oportunidade para reajustar-se com a lei. Então, a reencarnação, nós já sabemos que ela tem como objetivo, como finalidade, promover o progresso, o desenvolvimento do homem, permitir que o homem resgate os seus equívocos, depure-se dos equívocos cometidos em vidas passadas e também na vida atual. E ainda, a reencarnação nos diz o Livro dos Espíritos que ela também objetiva fazer com que nós, espíritos, auxiliemos na marcha do universo.
nós, de alguma forma, contribuímos com a obra do Criador. Então, através da reencarnação, nós também auxiliamos na marcha do universo. Então, além do progresso, da oportunidade do resgate dos nossos equívocos, nós ainda auxiliamos também na marcha do universo. Cada um de nós tem uma tarefa, uma missãozinha a realizar para que o universo todo ande, digamos assim, aconteça de forma equilibrada, exatamente como Deus deseja, tá bom? Eu queria tirar uma dúvida. Meu pai faleceu já tem 3 anos. Tem como ele escrever uma carta para mim? Vaneli, vamos lá. Ter tem. Possível é. Mas isso vai acontecer necessariamente? Depende. Eu sei que está um pouquinho fora do nosso tema, que estamos falando de reencarnação, mas eu não vou deixar você sem resposta. Por que que isso depende? Porque tudo vai depender da finalidade, do fim útil, da condição do seu pai. Se o seu pai, por exemplo, está numa condição já favorável, numa condição boa, onde ele possa se comunicar, ou se ele ainda que pode estar numa condição ainda de uma certa convalescença, porque isso depende muito de espírito para espírito, dependendo do conhecimento sobre a vida espiritual, da imortalidade da alma, se era um espírito muito apegado à matéria ou se já era um espírito mais espiritualizado. Tudo isso determina, digamos assim, o tempo que o espírito vai necessitar no plano espiritual para, digamos, adquirir a plena saúde no plano espiritual, a plena lucidez, ou se ele ainda pode ficar um tempo, digamos assim, num estado de uma certa perturbação. Tá? E além disso, não basta ele querer escrever. Precisa muitas vezes ele encontrar um médium em condições de escrever. Para que o espírito se comunique, é preciso haver uma sintonia fluídica entre o médium e entre o espírito, que é uma coisa orgânica, tá? Não só de pensamentos, mas é preciso, digamos assim, uma afinidade orgânica entre o médium e o espírito que vai se comunicar. Então, há uma gama de fatores que podem fazer com que essa comunicação ocorra ou não. Então, por isso que isso não é algo tão simples quanto nós podemos em algum momento imaginar. Mas possível é. Agora, será que vai acontecer? Aí só realmente a espiritualidade é que pode melhor dizer e informar. Porque, outra coisa importante, o telefone toca sempre de lá para cá. Nós podemos até pedir, orar, que um determinado espírito desencarnado se comunique. Mas a espiritualidade é que vai avaliar se cabe, se não cabe, se é útil, se não é, se há meios para isso ou não. Então, se houver, eles podem realmente permitir. Caso contrário, isso não acontece, mesmo que nós assim o desejemos. Tá bom, querida? Seria mais ou menos isso. Então, vamos lá. Eu sei quem eu fui na minha vida passada. Isso influencia na minha vida? Sim. E pode influenciar positivamente ou negativamente. Por quê? Vamos lá. Por que há o esquecimento do passado? Em regra, de nada, Vaneli. Em regra, há o esquecimento do passado. Por quê? Porque nem todos nós, na condição evolutiva que nos encontramos, mais imperfeitos do que angélicos, nem todos nós temos condições, digamos, entendimento, condições emocionais e psicológicas de enfrentar determinadas verdades. Todos nós ainda somos imperfeitos, então podemos deduzir que o nosso passado é um passado, na sua grande maioria, de sombras e não de luzes. E nós sabermos, por exemplo, que nós fomos algozes, criminosos, traidores ou vitimados, por exemplo, por alguém que hoje nós nos relacionamos, talvez nós não tenhamos maturidade emocional para lidar com essas informações, com essas verdades, e isso traga um prejuízo direto na minha vida atual. Então, por exemplo, se eu sei que uma determinada pessoa da minha família, que eu já tenho um relacionamento não muito positivo, não muito fácil, se eu descubro, por exemplo, que essa pessoa me matou, talvez aquela dificuldade hoje existente se agrave. E o objetivo da reencarnação, que é justamente transformar laços de ódio em laços de amor, esse objetivo ficaria comprometido, porque saber daquela verdade iria despertar em mim novamente aquelas mesmas emoções.
Então, a grande maioria dos casos, não é bom saber o que se fez nas vidas passadas, porque ainda somos muito imperfeitos. Agora, em situações relacionadas à saúde, em situações relacionadas a fobias, problemas que agravam, problemas que já trazem uma situação doente, de doença realmente para o espírito, aí, quando já há um comprometimento direto na tua vida por conta de problemas, de fobias que você não sabe de onde vem, aí você pode até recorrer à terapia de vidas passadas, porque você vai fazer um processo de catarse, você vai saber o que você fez naquela vida passada e você vai ter condições de, sabendo qual foi o problema que originou, digamos assim, a fobia dessa vida, você vai poder tratar aquele problema, aquela dificuldade e vai melhorar a tua vida agora na atual existência. Então, há situações em que saber do que nós fizemos é positivo. E há situações onde não é bom nós sabermos o que nós fizemos. Toda vez que nós desejarmos saber o que fizemos, movidos por curiosidade, não façamos, porque há grande probabilidade de nós sabermos algo que não vai nos ajudar na vida atual, embora até no primeiro momento pensamos que ajuda. Se eu sei o que eu fiz de errado, eu sei o que eu preciso corrigir. Não é bem assim, porque quando temos acesso às informações, as emoções voltam junto com as informações. Não é como se eu estivesse vendo um filme de cinema sem emoção, uma cena onde eu não me sentisse lá. Não, voltam as emoções de amor ou de ódio. Então, aí mora o perigo, ok? Sempre tento fazer o mais certo possível no meu ponto de vista, mas sempre no meu meio de trabalho aparece alguém para fazer coisa errada, como primeira opção. Isso está na evolução? Sim, está na evolução. Por quê? Porque como é que se evolui? Exatamente através do convívio com o próximo. Convivendo com as dificuldades, com os erros, com os equívocos, porque é através desse convívio que nós temos condições de aprender o quê? As virtudes que nos faltam. Aprendemos a desenvolver aquilo que precisamos. A resiliência, a paciência, a compreensão, o entendimento pelo tempo do outro, o entendimento pelas limitações do outro, o respeito ainda por aqueles que pensam diferentes de nós, a convivência com as diferenças, que é hoje em dia um dos grandes desafios da humanidade, você conviver com as diferenças. Então, quando nós estamos junto ao meio social, nós vamos aparando as nossas arestas e desenvolvendo novas virtudes e aprimorando aquelas que nós já temos. Então, sim, se evolui muito através do convívio. E esse convívio, ele é indispensável, ok? Ok, meus amores, então, por enquanto, nenhuma pergunta, então vamos continuar no nosso estudo aqui. Se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade, nós vamos explicando, tá bom? Então, aqui ele continua. Aqui agora prestem atenção agora, mais uma passagem. Essa passagem aqui é do Antigo Testamento. E nós vamos justamente perceber que a reencarnação já se fazia presente também no Antigo Testamento e não apenas no Novo Testamento, nas passagens que nós já vimos anteriormente. Então, essa passagem aqui do Antigo Testamento é lá do Evangelho de Job, tá? Lá no capítulo 14, versículo 10 a 14. Então, o que ele nos diz? Lá no Velho Testamento. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderá reviver de novo? Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, e espero que minha transformação chegue. Aqui Kardec nos traz o mesmo evangelho, o mesmo capítulo em 3 traduções diferentes. Essa primeira aqui é a tradução de Le Maistre, isso. A segunda é uma tradução protestante e a terceira é uma versão da igreja grega.
Então, vamos comentar rapidamente cada uma, porque é a mesma passagem, apenas em traduções diferentes. Vejam, quando ele fala aqui, mas quando o homem está morto, uma vez que seu corpo separado do seu espírito, pausa aqui, ele já estava tendo plena ciência de que corpo material, corpo físico é uma coisa e espírito é outra, não são a mesma coisa e, portanto, o espírito não morre com o corpo físico, há apenas realmente a morte do corpo físico, que é consumido, óbvio. Então, já mostrando aqui a diferença entre espírito e corpo espiritual, corpo físico e corpo espiritual. Quando o homem, estando morto uma vez, morte física, pode reviver de novo, ou seja, retornar ao corpo físico, é isso que ele está dizendo. Vamos continuar nas outras traduções para vocês perceberem que a reencarnação está presente aqui também. Na tradução da Bíblia protestante, ele nos fala: quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele em que me chegue alguma transformação. E a terceira, que é a que eu mais vou explicar, ele fala: quando o homem está morto, ele vive sempre. Aqui ele está querendo, esse ele vive sempre, ele quer dizer espiritualmente, porque ele permanece vivo. Terminando os dias da minha existência terrestre, ou seja, aqui ele faz uma menção expressa à existência terrestre, porque essa se finda, ele continua: esperarei, porque a ela voltarei de novo. Então ele diz aqui: terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei. Aonde eu esperarei? Na erraticidade, no plano espiritual. Esperarei um tempo, porque a ela voltarei de novo. A ela quem, meus amores? A Terra, através da reencarnação. Mostrando aqui, nessa versão da igreja grega, que naquela época, no Antigo Testamento, já se falava, já se acreditava e já se entendia da necessidade da reencarnação para esse processo de depuração do espírito. Então, nós podemos observar que não foi a doutrina espírita que fez com que surgisse a reencarnação, que criou a reencarnação, de modo algum. Isso já existia na cultura dos povos antigos, já existia no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Na realidade, o Espiritismo só resgata esse conceito de reencarnação, que é o que nós podemos ver aqui. Então ele vem e nos fala: o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões lá de Job no Antigo Testamento. Não se pode supor que Job tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele nem conhecia, porque isso só foi trazido pela doutrina cristã, pela Igreja Católica, muito tempo depois. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. Ora, se morrer uma vez e reviver, porque isso acontece inúmeras vezes. E como isso é possível? Através da reencarnação. Então ele diz: a versão da igreja grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Ou seja, mostrando mais uma vez que não havia inequívocos no entendimento do profeta, do caso de Job, no tocante à reencarnação. Isso era algo natural, compreensivo para aquela época e fazia parte da cultura daquela época. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Job, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, quer dizer, se resigna.
Na versão grega, eu esperarei, parece antes se aplicar a uma nova existência terrestre. Quando minha existência terrestre se findar, eu esperarei, porque a ela retornarei. Job, nesse caso, parece se colocar depois da sua morte no intervalo que separa uma existência da outra e diz que ali ele esperará seu retorno. Aqui, na realidade, Job está falando justamente da erraticidade. Nós já sabemos que a erraticidade é justamente o período que o espírito fica no plano espiritual aguardando a próxima reencarnação. É o espaço entre uma reencarnação e outra. Isso se chama erraticidade. Então, quando ele diz esperarei e a ela, digamos assim, a experiência terrestre retornarei, dá a entender que ele está falando justamente desse período de erraticidade, onde o espírito espera para uma nova reencarnação. E o que o espírito faz na erraticidade quando ele espera? Ele pode estudar, ele pode se preparar para a nova reencarnação. E esse período na erraticidade depende, ele pode durar algumas horas para a pessoa reencarnar de novo, como pode durar séculos. Isso o que vai definir o tempo de espera na erraticidade é a necessidade daquele espírito e o planejamento reencarnatório da sua próxima reencarnação. Então, por exemplo, se eu preciso, ser um médico, eu no plano espiritual, durante esse espaço de tempo entre uma reencarnação e outra, eu vou estudar sobre medicina, eu vou conhecer melhor, eu vou verificar que tipo de especialidade eu vou seguir, eu me preparo anos para quando chegar aqui desenvolver aquela atividade, aquela tarefa. Então nada é feito de forma, digamos assim, sem planejamento. Tudo é muito bem organizado na espiritualidade superior. Então, exatamente esse tempo é utilizado para que nós nos preparemos para uma próxima reencarnação. Tem uma observação, como o caso de Lázaro que ressuscitou no mesmo corpo por Jesus. Caso de Lázaro é uma excepcionalidade, caso de Lázaro é ressurreição. Nós explicamos na semana passada que ressurreição é o retorno no mesmo corpo, certo? Que foi o que aconteceu com Lázaro. Ele voltou no mesmo corpo a partir do momento que Jesus lá com ele esteve, diferentemente da reencarnação. A reencarnação é o retorno do espírito, mas em um corpo completamente diferente, porque depois que há a decomposição do corpo, não há mais como reconstituir aquele corpo para retornar o espírito. Então a reencarnação é um retorno em um novo corpo. No caso de Lázaro, de fato, foi ressurreição. Se nós formos entender como é que isso foi possível, aí existem situações onde há uma morte cataléptica, onde há uma morte aparente que cessam realmente cessa o funcionamento dos órgãos e a medicina, digamos assim, pode até identificar como uma morte realmente física, ok? Só que aí, depois de um certo tempo, uns minutos, eu não sei realmente precisar o tempo, o corpo retoma o seu funcionamento. Então, existe um caso na medicina que identifica esse tipo de morte aparente. Então, acredita-se que pode ter acontecido isso com Lázaro, e sob justamente o influxo do magnetismo de Jesus e de toda a sua força espiritual, ele teve condições de retomar ao corpo. Mas isso não é possível depois que há decomposição do corpo como um todo, não é mais possível. Esse retorno acontece num outro corpo através da reencarnação, ok? Então, sempre vamos andar em círculo, morrendo e revivendo. Excelente pergunta, Laura. Até o momento que nós nos tornarmos espíritos perfeitos. Porque o objetivo da reencarnação é o progresso, é permitir que nós adquiramos conhecimento intelectual e moral para sermos espíritos perfeitos, espíritos angélicos. A partir do momento que nós alcançarmos a perfeição, nós não teremos mais necessidade de reencarnar em mundos materiais. Nós continuaremos evoluindo, mas apenas no plano espiritual, porque o espírito ele progride tanto no plano material quanto no plano espiritual.
só que no plano espiritual ele adquire determinados tipos de conhecimentos e virtudes, e no plano material outro tipo. Quando nós adquirimos todo tipo de conhecimento que necessitamos na vida material, nós não mais precisaremos reencarnar, e aí continuaremos apenas no plano espiritual. Então esse morrer e reviver é enquanto não alcançarmos a perfeição relativa, quando não nos tornarmos espíritos angélicos. A partir desse momento não mais precisaremos reencarnar, ok? Ok. Então vamos continuar aqui. Deu para entender? Acho que deu. Qualquer coisa, manda de novo a pergunta, tá? Ou outra. Então vamos lá. Aí é que ele continua. Não é, pois, duvidoso que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus. Então ele está querendo dizer que a crença na reencarnação já era já era conhecida pelos judeus. Apenas eles não a designavam como reencarnação, a designavam como ressurreição. Mas na realidade o entendimento era da reencarnação, como nós podemos observar pelas passagens lidas, tá? Que ele foi, digamos assim, era uma das crenças fundamentais dos judeus, que ele foi confirmado por Jesus e pelos profetas de maneira formal. Nós vimos que tanto Jesus, quando falou de João Batista ser a reencarnação de Elias, como os profetas. Aqui o profeta realmente, Isaías, falou muito bem sobre a reencarnação. Então era uma crença conhecida e reafirmada pelos profetas e pelo próprio Jesus quando aqui esteve, tá? De onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo, certo? Quando ele falou expressamente sobre a reencarnação. Essas palavras constituirão um dia autoridade sobre esse ponto, como sobre muitos outros, quando forem meditadas sem preconceitos. Então, o que ele nos diz aqui é que falta, talvez, a muitos corações refletir e ponderar um pouco mais sobre as palavras de Jesus quando aqui esteve. Buscar realmente o sentido amplo das suas palavras e não muitas vezes o sentido estritamente literal, que pode nos levar a uma interpretação realmente equivocada da mensagem que Jesus de fato gostaria de transmitir. Continuando então, ele diz: mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem-se acrescentar, do ponto de vista filosófico, a das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar dos efeitos à causa, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Numa palavra, como uma lei natural. Aqui ele está querendo dizer que quando ele coloca aqui, quando se quer remontar dos efeitos à causa, é observar, por exemplo, quando nós identificamos na nossa vida atual pessoas que, por exemplo, já nascem com limitações físicas ou limitações mentais. Quando nós observamos isso, se nós não considerarmos a reencarnação e de que há alguma situação, alguma causa, alguma origem pretérita para que a pessoa nascesse daquela forma, chegamos a questionar a justiça divina. Porque o que haveria de ter feito aquela criatura para já nascer nessa condição de dificuldade, de limitações físicas e mentais? Se eu considerasse que não há reencarnação e que aquela é a única existência dele. Por que aquele espírito vem naquela condição e outros vêm repletos de saúde? Porque uns na miséria e outros na opulência. Então, quando nós consideramos a reencarnação, nós conseguimos entender que isso que nós observamos são efeitos de causas que estão em vidas passadas, em causas, em situações originadas em vidas pretéritas e que por isso há uma razão de ser, uma razão justa de ser. Então, a reencarnação, ela realmente nos explica, nos orienta e nos mostra que não há, digamos assim, imparcialidade, não há parcialidade, não há parcialidade na justiça divina, na lei de Deus. Deus, ele é imparcial, ele ama a todos os seus filhos e se assim acontece, se nós vemos essas diferenças, é porque nós mesmos demos causas a elas e não
Deus porque assim simplesmente deseja. Tá? Aqui é verdade que daqui para frente vai ter 3 portas que vão abrir com sua vibração? Eu não entendi, Amarildo, essa sua pergunta. Eu te confesso que eu nunca li, não entendi tua pergunta e realmente nunca li nada a respeito. 3 portas que vão se abrir com a sua vibração. O que, em relação a portas, o que nós lemos e conhecemos dentro da doutrina espírita é a porta estreita e a porta larga. Que a porta larga é a porta da perdição, é a porta do mundo, dos chamamentos, é a porta, digamos assim, que nos leva realmente para os nossos instintos materialistas. E a porta estreita é aquela que nos leva ao reino de Deus. E por que ela é estreita? Porque ela é mais difícil de nós adentrarmos, ela requer esforço de cada um de nós, para que nós possamos nos depurar, para que nós possamos, digamos assim, nos limpar das nossas imperfeições morais. Então, como eu preciso fazer isso? Isso requer esforço, força de vontade. Ela é uma porta mais estreita, porque é uma porta mais difícil de se alcançar. E a porta larga é a porta do mundo, é a porta da perdição e que não nos leva até Deus. Mas em relação a esse seu questionamento, realmente eu nunca ouvi falar nada sobre isso, ok? Olá, Tina, tudo bem? Meus amores, então vamos continuar, que nós já estamos, daqui a pouquinho o nosso tempo já está finalizando e eu ainda tenho mais algumas observações que eu queria passar para vocês, mas podem perguntar, tá bom? Então ele coloca, sem o princípio da preexistência da... Ah não, continuando aqui, pulei um pedacinho. Ele fala assim, ela se revela a reencarnação, tá? Ela se revela por seus resultados, de um modo, pode-se dizer, material, como o motor escondido se revela pelo movimento. Então, quando nós observamos a vida material, nós temos condições de deduzir, de observar a existência da reencarnação. Só ela pode dizer ao homem de onde ele vem, para onde vai e por que está sobre a terra. E justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Então, essas injustiças, na realidade, elas são aparentes, porque não há injustiça na lei de Deus. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, ou seja, não é possível compreender as máximas do Evangelho. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias, porque não se, digamos assim, não se utilizava como base, como premissa a reencarnação, portanto, não se entendia o que Jesus queria dizer e, consequentemente, as traduções eram contraditórias, porque não conseguiam alcançar o real sentido das palavras do Mestre. Este princípio da reencarnação, então, é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. Então, é realmente a reencarnação que nos permite verdadeiramente alcançar, conhecer o sentido amplo das palavras do Mestre querido. Certo, meus amores? E aqui, para nós finalizarmos, eu queria só trazer para vocês o seguinte, que vocês lembram que desde o início da nossa aula eu falei que o objetivo da reencarnação deixa eu ver quantos minutos faltam, 10 minutinhos, que o objetivo da reencarnação é justamente nos oportunizar o progresso, a depuração do espírito e também auxiliar na marcha do universo. Agora vocês podem perguntar, como é que se dá esse processo de expiação das provas, esse processo realmente para que eu me quite, digamos assim, com a lei de Deus? Veja, todos nós cometemos erros, certo? Há quem pense, há até mesmo algumas religiões que entendem que basta o arrependimento para que nós possamos nos quitar com a lei de Deus. E a doutrina espírita nos mostra que não é assim. Na realidade, há 3 situações que precisam ocorrer para que nós nos quitemos, resgatemos definitivamente um erro cometido. Primeiro fator é o arrependimento. Exatamente, eu preciso me arrepender, ter um sentimento real, verdadeiro, de que eu não quero mais realizar aquilo que eu sei que foi equivocado.
Então, o arrependimento é necessário, é o primeiro passo. Depois disso, vem a expiação. O que é a expiação? Eu serei colocada numa situação de prova, numa situação onde eu vou ter a oportunidade de realmente demonstrar se aquele meu arrependimento é sincero, é verdadeiro, para que eu, diante dessa situação de prova, não erre novamente como eu errei no passado. Então, há primeiro o arrependimento, depois a expiação, ou seja, uma situação que me coloca mais ou menos na mesma situação. E o terceiro ponto é a reparação. Vejam, se eu prejudiquei alguém, se eu fiz algo contra alguém, eu preciso reparar para com aquela pessoa aquela situação. Por mais que eu aprenda sozinha, por mais que eu viva uma situação que eu me oportunize realmente demonstrar o meu aprendizado, o mal que eu fiz àquela pessoa, por exemplo, lá permanece. Então, eu vou reparar para com aquela pessoa. E caso, vamos supor que aquela pessoa já tenha me perdoado, que não tenha mais nada contra mim pelo mal que eu fiz, Deus, a espiritualidade, vai me oportunizar reparar, se não com aquela pessoa quem eu prejudiquei diretamente, com uma outra pessoa numa situação similar, para que eu possa realmente colocar em prática e me quitar definitivamente com a lei em relação ao meu equívoco. Então, só quando eu me arrependo, quando eu expio e quando eu reparo, é que de fato eu resgato definitivamente os meus débitos de vidas passadas. E estou, digamos assim, quite com a lei de Deus. Então, esse era um ponto que eu queria destacar para vocês, no tocante realmente ao resgate definitivo das nossas faltas de vidas passadas, certo? E também lembrar para vocês que nós temos... Oi, Rodrigo, querido amigo, tudo bem? Nós temos ainda algumas provas, por exemplo, Evelyn, provas da reencarnação. O que você pode nos colocar como provas da reencarnação? Vejam, meus amores, quando nós vemos as crianças que já nascem com habilidades inatas, desde cedo, desde pequenas, já têm um conhecimento, seja musical, intelectual. Da onde veio isso se aquela criança nunca teve nessa vida a oportunidade daquele aprendizado? Aquilo ali só pode ter sido realmente um aprendizado decorrente de vidas passadas. As crianças prodígio, que é o caso, por exemplo, lembranças das existências pretéritas. Tem pessoas que têm acesso a isso, seja através de terapia de vidas passadas, que têm acesso a essas informações, a essas vidas, ou muitas vezes essas lembranças vêm de forma espontânea. Da onde viriam essas lembranças se não houvesse a reencarnação? Então, isso também é uma prova, um indicativo de que há reencarnação. Ou ainda, as próprias comunicações mediúnicas. Os próprios espíritos se comunicam conosco, falam da reencarnação, contam situações de vidas passadas. Como é que nós não teríamos aí condições de observar que realmente há um processo reencarnatório presente nessa situação? Então, as comunicações mediúnicas são uma prova da reencarnação. Eu separei também aqui, prima, tu estás perguntando sobre as crianças índigo, né? Se der tempo, eu comento. Se não, eu coloquei um vídeo, tem um vídeo no canal, lá na playlist Perguntas e Respostas, onde eu falo das crianças índigo e cristal. Lá eu explico exatamente o que elas são, qual a diferença delas, por que elas estão no planeta, da onde elas vieram, todos os detalhes sobre essas crianças, tá bom? Então eu sugiro para que vocês também possam ver esse vídeo e compreender um pouquinho mais sobre esse tema. Mas então aqui, outra prova que eu coloquei da reencarnação, transcomunicação instrumental. Transcomunicação instrumental são as comunicações que os espíritos nos dão através de meios eletrônicos, como telefones, rádios, computadores, televisão. Hoje já há estudos, livros, demonstrando que os espíritos se comunicam através dos meios eletrônicos, inclusive com fotos, imagens deles no plano espiritual. Da onde isso viria? Se também não demonstrasse a imortalidade da alma e, portanto, a reencarnação, tá?
Além disso, as experiências de quase morte, as pessoas que estão muitas vezes em coma e retornam e dizem que estiveram em algum lugar, viram pessoas, muitas vezes viram seus familiares que já desencarnaram, passaram e contam experiências vivenciadas durante o desdobramento. Durante o desdobramento do espírito por conta do coma. Isso também demonstra a reencarnação. Então são algumas situações que nós não temos como negar e que de fato demonstram a existência da reencarnação, certo? Isso aconteceu comigo, mas ninguém acredita. O que, Dani? Exatamente, que eu falei várias coisas e já não sei bem o que aconteceu, tá bom? E aí quem quiser, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para baixo. Da onde nós viemos de outros planetas, podemos ter vindo de outros planetas sim. Já falei que em aulas passadas que nós não reencarnamos apenas na Terra. Nós já com certeza reencarnamos em outros planetas, estamos agora na Terra, no decorrer do nosso processo evolutivo vamos reencarnar em outros planetas, podemos continuar na Terra. Os planetas, eles estão sempre, digamos assim, em sintonia uns com os outros. Havendo necessidade, os espíritos podem permanecer no mesmo planeta por um tempo ou seguirem para outros planetas quando já alcançaram um grau evolutivo diferente e já estão, digamos assim, aptos para planetas mais evoluídos. Então, com certeza, nós já reencarnamos em outros planetas, tá? Estamos agora na Terra e muito provavelmente em outros planetas também iremos reencarnar. Os planetas são solidários, tá bom? Li alguns romances espíritas e comecei a ver vultos escuros no meu quarto. E depois um mentor espiritual se aproximou e disse o seu nome, Dagoberto. Se isso é possível, é possível que você tenha uma sensibilidade mediúnica e que agora que você começou a estudar, a compreender mais sobre a doutrina espírita, você esteja tendo, digamos assim, a oportunidade de melhor desenvolver a sua sensibilidade mediúnica para que você possa vir a trabalhar na mediunidade. Sugiro que você possa procurar um centro espírita sério, confiável, essencialmente estudar e se preparar para um desenvolvimento bem orientado da mediunidade, tá? Ver vultos é um dos sinais de sensibilidade mediúnica, tá bom? Do desdobramento e me mostrou outras vidas. Ok, isso é muito comum, desdobramento é muito comum e as vidas passadas nós já sabemos que nós podemos ter acesso durante o desdobramento pelo sono. São os chamados sonhos reflexivos, onde nós podemos ter sonhos simples, reflexivos e espirituais. Os reflexivos nós temos acesso a informações de vidas passadas e a previsões de futuro. Quem quiser saber mais sobre os sonhos e esse processo de desdobramento, nós temos também lá na playlist do canal, na playlist live, nós fizemos uma live só sobre os sonhos, sobre o dormir e os sonhos. E lá está tudo muito bem explicadinho para quem quiser saber mais sobre esse processo de desdobramento pelo sono. Essa comunicação pode ser, por exemplo, quando você lê uma mensagem na internet que era exatamente o que você precisava ler, como uma resposta? Claro que sim. A espiritualidade, ela vai utilizar de todos os recursos possíveis para que o auxílio possa chegar onde tem que chegar. Não há dúvida que se hoje a tecnologia já existe, é porque houve a permissão de Deus para que assim acontecesse. Então, muitas vezes, uma mensagem que veio exatamente ao encontro do nosso coração e das nossas necessidades, pode ter sido, sim, digamos assim, permitida pela espiritualidade, que de alguma forma auxiliou para que a mensagem chegasse nos seus destinatários. Então, claro, eles nos auxiliam a todo momento, muitas vezes em situações que nós sequer percebemos. A casa de meu pai tem muitas moradas. Sim, exatamente, Amarildo, há muitas moradas na casa de meu pai. A casa do pai é o universo e as muitas moradas são os vários mundos existentes no universo. Podem espíritos de feitiços nos perseguir? Vejam, esses espíritos de feitiços é macumba. Inicialmente, macumba, qualquer prejuízo que um espírito qualquer queira nos fazer, eles só conseguem alcançar seus objetivos se nós abrirmos sintonia.
os espíritos, na realidade, para que eles possam influenciar alguém, é necessário que haja sintonia entre o obsessor e o obsediado. Então, mesmo quando se faz macumba, se a pessoa a quem é destinada aquele feitiço, digamos assim, não estiver em sintonia vibratória negativa, digamos assim, aquele feitiço, se é que eu posso dizer assim, aquela influência, ela chega e ela bate e volta, ela não fixa morada em você, porque você está em sintonia com a espiritualidade superior e não com a espiritualidade inferior. Então, todo o processo de influenciação só acontece quando nós abrimos sintonia. Aí abrimos sintonia e nós estamos realmente, digamos assim, abraçando as influências negativas. Então, macumba existe, mas digamos assim, a macumba pega. Não é porque a pessoa que faz tem um poder magnético, não é por conta dos acessórios que usa, não é nada disso. Por conta da sintonia negativa, fraca, inferior, que a pessoa a que se destina, digamos assim, a influenciação está. E aí ela absorve aquela influenciação negativa e ela realmente pode se comprometer, tá bom? Mas nós temos também 2 vídeos lá na playlist de perguntas e respostas do nosso canal, falando sobre macumba, sobre esse tipo de situação. Então, se você também, Paulo, quiser saber um pouquinho mais, basta ir lá e ouvir o nosso vídeo, tá bom? Meus amores, acho que nós já terminamos. Sonhos premonitórios excelentes. O que é quando sonhamos com coisas que vão acontecer? Sonhos premonitórios são também sonhos reflexivos, Lulu, tá? Os sonhos reflexivos podem ser acesso a informações de vidas passadas ou previsões de futuro. São os chamados sonhos reflexivos. Então, isso é possível também. Lá na live sobre os sonhos eu explico direitinho como acontece, porque como é o processo de desdobramento do corpo durante esses sonhos, tá? Nesse momento nós não temos mais tempo para adentrar nos detalhes, mas lá na live você vai entender direitinho. Mas sim, é possível, são os sonhos reflexivos. Aos poucos, vou te acompanhar. Parabéns pela sua vontade em passar seus conhecimentos. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigada, meu amigo. Qualquer dúvida, estamos aqui à disposição. Ok? Que mediunidade é essa que o espírito sai do corpo e vê seu corpo dormindo? Isso não é mediunidade, isso é um processo de emancipação da alma, desdobramento. Todos nós, quem tem mediunidade ostensiva ou não, todos nós passamos por esse processo durante o sono, onde o nosso espírito se desdobra e nós vamos num processo de desdobramento. Nós podemos fazer muitas coisas. Nós podemos ir estudar no plano espiritual, digamos assim, dos nossos interesses. Se os meus interesses são salutares, saudáveis, eu irei procurar fazer coisas boas durante o processo de desdobramento pelo sono. Mas se o meu coração ainda é repleto de vícios, eu durante o desdobramento pelo sono vou procurar fazer coisas erradas, os meus vícios, bebida, sexo, orgulho, egoísmo, os meus vícios. Então, na verdade, o desdobramento pelo sono, todos nós passamos por ele. Só que algumas pessoas conseguem ver o seu corpo durante o processo de desdobramento. Isso normalmente acontece com as pessoas que têm sensibilidade mediúnica, que têm uma mediunidade mais aflorada. Não é que os outros não passem, mas eles não têm lucidez desse processo. Eles não lembram disso quando retornam ao corpo físico, diferentemente das pessoas que têm mediunidade ostensiva, que elas, digamos assim, elas fazem esse processo de desdobramento de forma lúcida. E por isso, quando elas retornam para o corpo, elas lembram, tá bom? Mas isso não é uma mediunidade em especial. Isso é um processo natural que todos nós passamos, tá? Desdobramento, mas já estava tão bom, meus amores. Eu também fico muito feliz. Ainda tem a pergunta. Fico grato por nessa reencarnação poder conhecer o Espiritismo. Eu também. Saber que posso mudar espiritualmente. Eu também. Isso é bom demais. Pronto, meus amigos. Nossa live, na realidade, já finalizou, já são 9h06, eu sei que também vocês têm compromissos, mas na próxima semana estaremos aqui juntos mais uma vez e na próxima semana vamos finalizar esse capítulo estudando sobre os laços de família, tá? Que os laços de família, na realidade, eles não se perdem com a reencarnação, na realidade eles são fortalecidos
pela reencarnação. Então é também a parte final do nosso capítulo, é importantíssimo, e eu conto com vocês na próxima semana. Obrigada a todos, vocês são maravilhosos, parabéns pelas perguntas, parabéns pela participação, é sempre uma alegria muito grande contar com a companhia de vocês. Muito obrigada, vamos então fazer a nossa prece para finalizar o nosso estudo. Fiquem todos com Deus também. Então vamos lá? Mestre querido, só temos a Ti agradecer pela oportunidade sublime deste estudo. Como é bom, Mestre querido, podermos aprender um pouquinho mais contigo, com as Tuas palavras, com as Tuas orientações. Que nós possamos a cada dia nos tornarmos pessoas mais felizes, mais determinadas, mais perseverantes, que possamos verdadeiramente a cada dia procurar nos melhorar e nos aproximarmos de Ti, Pai querido. Dai-nos sempre ânimo, força, coragem e fé para continuarmos lutando em prol da nossa evolução e do nosso aprimoramento espiritual. Que a Tua luz se faça sempre presente em nossas vidas e que todos neste momento recebam as Tuas bênçãos de amor e de paz. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amores, um beijo e até a próxima semana.